Olá pessoal, dando sequência à nossa série de podcasts, a gente recebe hoje a nossa companheira de profissão, a Mayara Alves, da Remax Viva. Oi Mayara, tudo bem? Bem? Então, a Mayara ela só trabalha com exclusividade e ela vai contar um pouco da experiência que ela tem trabalhando com imóveis exclusivos. Ela não tem uma carteira tão grande de imóveis, mas ela consegue direcionar esse imóvel para o comprador ideal. Oi, Hugo. Oi, Joyce. Obrigada por estarem me Mayara. recebendo aqui. De fato, esse trabalho com exclusividade ele é um pouquinho diferente do que o mercado está acostumado, né? Então, o que o comentou de nós termos poucos imóveis de fato, é uma carteira bastante selecionada. Então, nós tomamos bastante cuidado com o tipo de imóvel que vem para essa carteira e principalmente as características como precificação e liquidez desses imóveis, né? Então, hoje eu trabalho mais ou menos com uma carteira de 15 a 20 imóveis. Que legal! E me fale, quais são os requisitos quais são os requisitos na hora de pegar uma exclusividade? Porque não é qualquer imóvel que você pega, você seleciona, você tem... Conta um pouquinho desse percurso pra gente até esse imóvel entrar na sua carteira. Falando um pouquinho do imóvel, então a questão de liquidez desse imóvel, então as condições que o imóvel precisa estar para que a gente possa trabalhar ele é importante. A questão do preço, a precificação. Então, com uma carteira reduzida, a questão da precificação é muito importante para que você tenha um giro nessa carteira. E aí, entrando na questão do cliente, quais clientes eles estão abertos a entrar nesse programa, né? A trabalhar dessa forma? Porque alguns perfis de clientes a gente entende que, como por exemplo, alguns construtores que já a casa já fica aberta, já tem muito acesso, então ele não tem aquela dor de ter que programar uma rotina com filho, com criança, com cachorro para receber uma visita. Então aí já é um perfil que muitas vezes não entra na nossa carteira. Mas principalmente pessoas que estão dispostas a vender. Quem chega pra gente e fala assim, mas eu queria sentir o mercado, esse não é o perfil pra gente. Não é o perfil da pessoa. Porque você não precisa de uma dedicação, que é o que nós fazemos, pra pessoa sentir o mercado. Então a pessoa realmente ela tem que estar decidida nesse momento da venda e a questão do preço e da condição do imóvel. Que legal. Uma curiosidade que eu tenho, você consegue metrificar o tempo que o imóvel entra na sua carteira até a venda? Você tem uma média de tudo que você já trabalhou com isso? Você já fez essa... Você me coloca numa posição complicada aqui, né? O tempo de venda do imóvel, nos imóveis que eu atuo, né, nessa faixa de 1.200.000 a 2 milhões, nós estamos falando de uma média de cerca de 4 a 6 meses, tá? Já tive imóveis, sim, que venderam em uma semana. Já tive imóveis que venderam antes de tirar as fotos, né? Que foi a parceria que nós fizemos. E já tive imóveis que levaram um ano, mesmo depois do nosso período de gestão, para serem vendidos. Mas a média que nós consideramos normal é entre 4 e 6 meses. E Mayara, deixa eu te perguntar, porque para quem não sabe, né, gente, a Remax ela é uma franquia norte-americana, então ela trabalha muito com modelo americano. E aqui no Brasil, completamente diferente, né? E quando a Remax veio, a ideia de que aqui não vai funcionar. E a gente vem percebendo que a exclusividade, ela tem funcionado muito e as pessoas estão se acostumando, estão inclusive procurando e tá muito mais fácil a gente conseguir trabalhar com exclusividade hoje, né? E você sente isso também, essa facilidade, essa mudança desde quando você começou, não sei há quanto tempo você tá na Remax, mas você percebe essa evolução também? São 3 anos que eu tô na Remax e eu acho que uma das minhas maiores dificuldades foram implementar esse modelo em Salto. Sim, por ser cidade pequena, né? As pessoas às vezes não estão mais também acostumadas com isso. E nem só não estão acostumados, como nem tinham conhecimento de um serviço como esse, né? Então, a régua que nós tínhamos no mercado ela era bem diferente na prestação de serviço para o vendedor, né? Vamos colocar que a Remax ela tem um trato diferente com o vendedor, né? Então, isso que você falou de que aqui no Brasil não funciona, né?
Quando eu comecei a atuar em Salto, com a Remax, eu escutei muitas pessoas falando isso. Ah, mas aqui em Salto isso não funciona. Até o momento que eu parei e falei, gente, o negócio tá aí há 50 anos. Funciona no mundo inteiro porque aqui não vai funcionar. O que Salto tem de tão espetacular que não vai funcionar? E aí eu comecei a entender quais são aqueles clientes que são mais propensos a absorver esse modelo de gestão. E eu comecei a ir nesses clientes e assim, deu muito certo. Então, hoje alguém que fala pra mim a exclusividade não funciona aqui, não, você não conhece a exclusividade. Sim. Então você tem um conceito de exclusividade que é diferente E eu do percebo que muito trabalho. isso. Outro dia até estava comentando com o Hugo, alguns parceiros, né, que falavam, eram tão contra a exclusividade, falavam, que isso dificulta. Não dificulta, muito pelo contrário, né? A gente está aqui para fazer parceria realmente e é um trabalho diferenciado, você tem um apoio, uma segurança para o proprietário também muito legal. E eu estava comentando exatamente isso, o quanto a mudança, né, com conhecimento, a mudança de opinião realmente, falar, poxa, eu achava que não era interessante e hoje são pessoas que estão fazendo, estão buscando também a exclusividade, porque é uma segurança tanto para o corretor quanto para o proprietário, né? Uma relação completamente diferente do que muitas vezes a gente vê por aqui, né? Que você não consegue dar atenção nenhuma, a pessoa entra na sua casa, a pessoa na verdade só tira foto do seu imóvel. Quando tira ainda, né? E exatamente, às vezes aproveita até a própria foto que o proprietário tem, né? E não dá para fazer um trabalho. Você não consegue fazer um trabalho de dedicação, de venda realmente. Você só anuncia o imóvel e pronto, né? O que eu falo assim, existem 2 clientes no mercado imobiliário. Um cliente é o comprador, que é o que o mercado hoje está acostumado a tratar. É o cliente que está com dinheiro, mas não é o cliente que faz o pagamento. Sempre bom lembrar. Mas é o cliente que uma casa ou outra ele está disposto a comprar. Então o mercado ele se acostuma a trabalhar com foco nesse cliente. Então o que eu quero, o que eu tenho que mostrar para atrair esse cliente? Eu tenho que mostrar que eu tenho 1000 imóveis, porque o cliente vai querer ver esses 1000 imóveis. O cliente está procurando um apartamento, mas ele vai ver terreno, ele vai ver casa, ele vai ver. Então isso é o que atrai o cliente comprador. Já o cliente vendedor, ele tem uma necessidade completamente diferente. Ele não quer saber se você tem uma carteira de 1000 imóveis. Ele quer saber quais são as estratégias que você vai fazer para vender o imóvel dele. Então, para ele, só é interessante aquele comprador que comprar o imóvel dele. Então, o trabalho que nós fazemos, ele é focado em atender essas necessidades do vendedor. E isso está acontecendo tanto para os clientes compradores quanto para o cliente vendedor. Então você vê que muitas vezes o cliente vendedor está fazendo aquela canibalização do imóvel dele, está realmente jogando para todo mundo. 18 imobiliárias trabalhando no meu imóvel, esquece, então nem quero, deixa quieto. Pois é, porque aí você vai investir seu tempo, investir seu dinheiro e fazendo todo o seu trabalho concorrendo com 20 imobiliárias. E aí você não tem garantia de que aquilo que você está investindo vai te dar algum retorno. Então essa é a segurança que a exclusividade traz para nós corretores, né? Eu vou investir sem medo, porque eu sei que eu vou ter um percentual daquela venda. Isso é dentro daquele período, claro, né? Dentro daquele período ele é certamente garantido com uma venda. O que eu gosto sempre de falar, lembrando que nós temos 2 clientes compradores, 2 clientes no mercado imobiliário, comprador e vendedor. A exclusividade que nós trabalhamos, ela trata da representação do vendedor, de metade dessa operação. Então, o meu trabalho, ele é focado na necessidade do vendedor. O comprador pode vir com você, o comprador pode vir o comprador pode vir através das minhas redes, ele pode vir através do meu anúncio também. Mas eu não tenho exclusividade da parte do comprador.
O que o mercado, ele confunde, muitas vezes, é isso. Fala, ela tem exclusividade, não faz parceria. Não, de forma alguma. A minha exclusividade é contrato no vendedor. O vendedor para dentro de casa é comigo. E eu até falo para os vendedores, pode me usar de escudo. Eu vou te blindar contra todo assédio que a gente sabe que vai acontecer. Sim, e é normal, porque é certeza. nosso trabalho, né? Eu também bato nas portas das casas para perguntar se a pessoa está vendendo ou não. Mas eu conheço gente hoje que trabalha com exclusividade com o comprador também. Faz contrato e tudo, e daí ele começa a procurar os imóveis que vai encaixar na necessidade desse cliente. Mas essa é a tendência, para os dois lados. Hugo, é a mesma coisa que você vai fazer o seguro do seu carro. Você tem um corretor de seguros, não tem? Sim. Exatamente. Pô, numa casa, você levanta a bandeira e fala, eu preciso fazer seguro no meu carro, e manda para 20 corretores te fazer a cotação, você vai fazer isso. Você tem aquela pessoa que você confia, que vai atrás de fazer todas as cotações, que vai te buscar o melhor negócio. Com o cliente comprador no mercado imobiliário é a mesma coisa. Então, o cliente comprador, ele tem essa confiança num corretor, e é esse corretor que vai buscar o que melhor atende ele. Isso acontece bastante, mas ainda não é tão formalizado como é com o vendedor. E a gente tem que lembrar sempre, né, que a gente ainda tem no mercado, na nossa profissão, é muito prostituído, né? As pessoas que negociam comissão abaixo do praticado, que não são corretores, com Cresce, que não fazem o curso, então aí entra uma gama enorme de pessoas que têm contato, daí querem participar do negócio, não tem conhecimento de nada, de documentação, de jurídico, não te dá um apoio, só vai apresentar o imóvel. É só a gente brinca que é um mostrador de imóveis, né? Não um corretor de imóveis. Guardião de chave. E isso tem uma diferença gigantesca, né? Ontem a gente tava brincando assim, né? Aqui é o quarto, aqui é o banheiro. Porra, eu sei que aqui é o quarto, aqui é o banheiro. O corretor GPS. Sabe? Porra, Você chegou à sala. É ridículo, né? Se você virar aqui à esquerda, dá no lavar. Exatamente. Tem Mas muitos, aí né? que a gente fala, é caro pagar 6% para esse corretor? Sim. Poxa, se você faz as fotos do seu imóvel, essa é uma das reclamações que eu mais escuto. O corretor liga em cima da hora, eu tenho um cliente que quer ver sua casa, mas eu não consigo ir agora. Você não mostra seu imóvel? A pessoa fez a foto, a pessoa mandou a descrição da casa dela, ela mostrou o imóvel, aí ela vai pagar 6%, ela vai achar caro. É óbvio que ela vai achar caro. Sim. Por isso que muitas vezes eu apresento o nosso serviço e eu juro pra você, não é mentira. A maioria dos clientes pergunta, e quanto que eu pago por mês? Porque vê valor no serviço, vê valor no que está sendo entregue para ele, né? Coisa que ele não está acostumado com o mercado, porque ele nunca teve. E aí eu falo, não, os 6%, né, da corretagem é o que vai cobrir tudo isso. Esse é o trabalho completo que você tem que receber pagando 6%. Mas a régua muitas vezes é tão baixa daquele cliente que aí ele acha que 6% é caro. Aí eu também acho. Sim, para alguns serviços que são prestados, é caro até demais, né? Se você vai tirar foto, você vai fazer descrição. Eu já vi descrições em anúncios onde, se você ler, eu gosto bastante de ler esses anúncios, porque sempre tem umas ideias de palavras diferentes, mas você vai pegar alguns anúncios que tá assim, a casa tem tantos metros quadrados, entre parênteses tá escrito, eu acho. Nossa. Aí claramente... Não, eu tinha que pegar uns prints dessa... Aí A claramente... gente podia fazer, inclusive, a gente tem o nosso filmmaker, ele faz os bastidores da gravação e coloca os nossos erros. A gente podia fazer um desse, assim, com essas pérolas. Com as pérolas do que dos tem. Não, anúncios. tem muita coisa. E às vezes eu printo e mando no grupo lá da imobiliária. Gente, olha isso. Claramente você vê que a pessoa que escreveu, o proprietário que escreveu aquela descrição e mandou... E a pessoa não se dá o trabalho nem de reler, né? Assim, de mudar alguma coisa, de melhorar a descrição. Ele simplesmente copia e cola e anuncia nos portais, né, que você está concorrendo ali com milhões de coisas, milhões de anúncios, milhões de imobiliárias, e eu oferecendo a mesma coisa que você, que ele fica aquela... E muitas vezes milhões de anúncios que nem existem, né? Que tem gente que põe um anúncio do Mantém o imóvel vendido. muito mais barato do que está comercializando hoje, um anúncio que você vai ver é anúncio do 2020. E tem isso, viu? Tem muito, é isca, né? Tem isso. Porque aí a pessoa
clica naquele anúncio, esse anúncio já não está mais disponível, mas eu tenho esse. Exatamente. São os anúncios iscas. Eu sei porque tem anúncio da minha casa foi vendida um ano atrás. Não, ainda tá pouco. Já vi de casa que eu sei pelo menos uns 3 anos que vendeu. Eu já liguei várias vezes pro proprietário pra perguntar se ele tá bem, né? Eu falei, de repente comprou, fez outro, vai fazer outro negócio. Ele falou, Joyce, pelo amor de Deus, avisa pra pessoa tirar esse anúncio, porque eu não aguento o pessoal me ligando toda hora. Mas não tira, você vai fazer o quê? A menos que o proprietário, sei lá, entre... Que ele pode fazer, né? Porque se ele não tem uma declaração expressa de autorização da publicação, ele pode fazer. Exatamente. Agora, voltando um pouquinho no assunto lá, isso foi o começo. E depois, a hora que você tem a exclusividade do imóvel assinada, quais são os próximos passos a seguir? Primeiro, antes mesmo da gente ir para as fotos, nós fazemos uma análise de toda a documentação. Isso é muito importante, né? Saber se pode, se tá tudo certinho, né? Posse do imóvel. Saber se esse imóvel é vendável, né? Porque muitas vezes ele pode não ser. Se ele pode ser vendável, porque a gente acha que é uma realidade muito distante e não é tanto assim. A gente encontra diversos imóveis que já estão penhorados, que já tem uma situação bem complexa de dívidas e tudo mais. Então, esses imóveis a gente já não... E eu fazendo aspas, vocês não trabalham com imóveis que não estejam com a documentação 100% ok. Não trabalhamos. Então, pode ser que ele gere um apontamento ali, mas que não impeça a gestão, né? E aí nós vamos, durante esse período da gestão, já identificando. Tem uma questão de PTU, tem uma questão de condomínio, etc. Então, a gente já vai orientando para que o vendedor, no momento que receber uma proposta, já está com tudo okay. Redondinho. Acontece muitas vezes a casa não está averbada no terreno, né? Uhum. Isso acontece bastante. Não é impeditivo, mas às vezes demora um tempo, né? E muitas vezes o vendedor não tem esse dinheiro para regularizar tudo, né? Tá contando com o dinheiro da venda para poder regularizar alguma coisa. E quando é financiamento tem que estar tudo redondinho, né? Nesses casos a gente orienta, né, indica alguns profissionais para já ir acelerando o processo que tem com a prefeitura, que a gente vai levar mais ou menos um mês, para que a pessoa esteja com tudo bem certinho só para fazer o pagamento e a geração do habite. Que aí você já, no meio caminho, já tá andando, Sim, né? muito mais fácil, né? E aí a gente parte para uma negociação. Justo, né? E depois disso? Daí você cuida anúncio, redes sociais? Nós fazemos, então, essa análise. O nosso jurídico deu ok, vamos para a parte de produção de material. E aí nós pegamos um dia para destrinchar todos os materiais, então nós fazemos tudo, né? Vídeo, drone, YouTube, rede social, portal. Então nós já apresentamos aquele dia para fazer uma gama grande de materiais. Aí entramos com o imóvel no anúncio e aí nós temos um plano que vai decorrer esses 6 meses. E aí dentro desses planos tem algumas atividades, como por exemplo os open house, que vocês já participaram com a gente, que é uma atividade de relacionamento com corretores, justamente para fomentar as parcerias, algumas outras estratégias de impulsionamento dos materiais impressos. Então a gente vai testando várias estratégias para atrair esse cliente para a visita. A partir da visita, nós entendemos como funciona, né, como está o andamento de cada visita, para daí nós fazemos as estratégias para as próximas. Então, tem imóveis que a estratégia de material, de divulgação, ela já é validada e ela já segue para uma venda. Tem imóvel que a gente só vai ajustar a estratégia na hora da visita. Tem alguma aprovação do proprietário ou não? E daí, a partir do momento que você tem exclusividade, é tudo responsabilidade não, é tudo do jeito de vocês. Algumas coisas. Então, por exemplo, placa, a não ser que o proprietário ele sinalize que ele realmente não quer placa, nós colocamos aí alinhado com o condomínio, né? Que alguns condomínios já não permitem mais placa. Open house, por exemplo, uma casa fechada já é algo de praxe. Uma casa onde os moradores estão ainda na casa, aí a gente faz alinhado. Uhum. Mas nada que nós vamos fazer seja algo que... Imposto, assim, sempre conversado. Imposto. Sempre alinhado com eles antes. Quanto mais coisas você vai fazendo, mais chance você vai ter de vender, de fomentar parcerias, né? Exatamente. E às vezes você acaba convidando pessoas
para conhecer o imóvel, que num primeiro momento que você falou não são seus parceiros, você não tem um relacionamento e você acaba estreitando. A parceria move o mercado, né? E tem gente que não gosta, fica receoso. Ah, não quero dividir a minha comissão. E aí você não consegue permanecer no mercado, né? É muito difícil você sozinho acreditar, né? Uma andorinha só não faz verão. E é pura verdade, né? A gente precisa das parcerias. É impossível a gente ter tudo que o cliente quer, né? A gente que trabalha mais com o cliente comprador, a gente atender. Então, às vezes, tem uma descrição, como aconteceu na nossa parceria. A gente estava atendendo o cliente, né, já há um tempo, apresentando opções para ele. E aí a gente viu o seu anúncio, poxa, casa perfeitamente com aquilo que ele estava buscando. E é isso que é o legal do mercado, né? As parcerias, os negócios que a gente vai fazendo. E as amizades depois que ficam. Exato. Eu vejo um negócio assim que a maioria dos corretores tem dificuldade de entender o que os compradores estão precisando. Nossa, é muito complicado. Às vezes eu vejo que eu atendo com um parceiro e o cara não conversou, assim, sabe? Realmente ele só está mostrando o imóvel. O cara caiu no colo dele e ele está só mostrando, mas ele não conseguiu entender o que o cliente está querendo. Eu não sei se isso é um pouco de cultura, Hugo, porque até um tempo atrás eu via muito isso, e eu tô falando dentro de casa, tá? A minha mãe, por exemplo, ela é um exemplo de turista imobiliária. A minha mãe, ela ama ver casa. E quando eu mudei pro condomínio, era nosso passeio de final de semana, era entrar em casas, em obras e tudo mais. A ponto de marcar visita em casas que tinha gente morando. Hoje eu paro pra lembrar disso e falo, gente, ninguém estava pensando em buscar uma casa, ninguém ia comprar a casa. Era uma questão de turismo mesmo. De conhecer. De curiar, né? E isso acontece. E eu tomo muito cuidado, principalmente nas casas. Nas casas que estão vazias, eu até permito ter esse momento de estreitar esse relacionamento com o comprador. Mas nas casas que tem moradores, que eu sei que existe uma dinâmica complicada. Que já é difícil, né? Você abrir a sua intimidade, receber, você tá lá no seu dia a dia. Que tem seus pertences. Suas coisas lá e você vai, né? Às vezes, a pessoa muitas vezes quer ir de final de semana, onde você tá recebendo as pessoas. Então você também se priva de um momento, né, de intimidade, de descanso seu, gosto de dar um cochilo depois do almoço, mas a pessoa vem 3 horas da tarde. Exatamente. Aí pra pessoa simplesmente vai lá só pra passear, não tá no momento de compra, né, não sabe ainda, não tá definido aquilo que a pessoa quer. Então é muito complicado você sair mostrando. Se o imóvel tá ocupado, eu peço pro cliente, vai dar uma voltinha, volta daqui uns 40 minutos, deixa eu mostrar a casa sozinho, sem você. Qualquer dúvida eu te ligo, né? Isso é primordial. Nas nossas gestões, justamente por esse relacionamento ele ser mais estreitado com o proprietário, a gente tem essa segurança. Diversas casas eu tenho a chave, eu tenho a cópia da chave. A pessoa mora na casa ainda, mas eu já fico com a cópia da chave ou com a senha da casa, justamente para facilitar isso, porque em todas as visitas da nossa gestão, os proprietários não estão presentes. O comprador, ele precisa sentir aquela conexão dele, ele precisa sentir que ele está na casa dele, né? Sim. Que pode vir a ser a casa dele. Ele tem que estar confortável, né? Completamente Até um detalhe que ele não goste, poder falar, ele precisa poder comentar na hora, né? Eu acho que é importantíssimo. Que é insuportável, né? Você mostrando o imóvel, a pessoa atrás de você, tipo, você tá falando sobre a casa e a pessoa quer fazer comentários sobre. E a gente entende, né? Porque, poxa, muitas vezes é o resultado de todo um trabalho de anos da vida, né? De dedicação que você consegue adquirir aquele imóvel. Então você fala aquilo com bastante orgulho e a gente entende isso. Mas é muito desagradável e a pessoa, às vezes, que tá vendo, olha e fala, cara, não gostei. É desconfortável. E aí, como que eu vou falar isso que eu não gostei de alguma coisa que a pessoa pode se ofender, né? Porque leva pro lado pessoal. E é complicado, às vezes até imóveis que meu pai tem.
E eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, às vezes, a pessoa falar, ai, tá assim, ai, tá ruim assim. Como tá ruim? Porque é a história, né? A história da minha vida foi dentro daquela casa. Então a gente não quer que a pessoa fale mal. Eu sei, eu apresentei a minha casa. Como a gente separa, né, o profissional do pessoal? É complicado. Então, não estar em casa é excelente, né? A gente faz essa orientação, sim, justamente porque é o que vocês estão falando, né? O cliente ele precisa se sentir confortável em falar o que ele não gostou. Ou de levantar alguma dúvida. Sei lá, eu não gostei desse box. Ele precisa falar isso ali na hora, que aí a gente já vem com alguma solução. Sim. Não gostei. Você consegue visualizar ali como resolver, né? Exato. E se ele não fala ali e ele vai com aquilo lá para dentro de casa, aquela questão do box, ela transforma no maior impeditivo da venda da vida dele, né? Exatamente. Às vezes uma coisinha que ali na conversa a gente já consegue dar uma outra sugestão de acabamento, sei lá, qualquer coisa que seja. O layout da casa, né? Não gostei da sala aqui, poxa, mas pensa se você fizer assim, assim, assim. Então a gente tem que trazer isso pro cliente naquele momento. Exatamente. E quando o proprietário tá junto, ele não fala. Não fala. Não, é muito... A gente estava, inclusive, falando sobre isso na reunião da equipe ontem. A dificuldade que muitas vezes é você falar na cara da pessoa, né? Você tratar com o proprietário algumas coisas logo que você conheceu. Então, é importante. Por isso que é importante a gente, né, desenvolver estreitar uma relação para que você se sinta, você vá falando algumas coisas, porque às vezes, nunca me viu na vida. Eu chego e já começo a jogar todos os abacaxis pra ele. A pessoa vai se assustar, né? Então é fruto da confiança, do relacionamento que você vai criando, estreitando com o proprietário para conseguir, diferente, óbvio, né? Numa exclusividade, que aí você vai... Mas essa jornada também é importante. E tem que existir, né? Porque você não chega falando logo de cara tudo que a pessoa... Você não conquista a pessoa, né? A pessoa fica com o pé atrás, fala, poxa, mas só tem defeito, só tem problema. Então precisa, é um caminho, que muitas vezes, acredito eu também, que a pessoa pode ter a vontade de ter a exclusividade, mas barra em documentação, em alguma coisa. Exatamente, que precisa ajustar, né? Crenças do mercado. Todo mundo quer ser exclusivo de alguma coisa. Você quer ir no banco, você vai, eu quero um cartão black, eu quero um cartão preto. Todo mundo gosta de exclusividade. Todo mundo gosta de se sentir exclusivo. Eu não entendo isso. Na hora de vender um imóvel, você joga o seu bem. Muitas vezes o mais precioso, o mais valioso, na mão de qualquer semané. Porque existe essa ideia de que quanto mais anúncios a minha casa tiver, mais pessoas trabalhando no meu imóvel, mais rápido eu vou vender. E uma coisa outra coisa, assim, né? Tem muito anúncio, muita gente trabalhando. Tudo errado, preço errado, diferente. Quanto que é? 1,5 milhão. Daí o cara põe 1.490.000. Daí o outro põe 1.400.000. Não é 1,5 milhão? Mas eu me aceito ganhar menos. Tira um pouquinho da comissão. Cara, tira um pouquinho da comissão. Tá tudo eu, errado. afinal de contas, eu só cadastrei as fotos que o vendedor me mandou, eu não tive nenhum investimento naquilo. E tem alguns termos que, quando eu vou fazer esse primeiro contato com o vendedor, com o proprietário, eu já vou corrigindo para que ele já vá mudando a mentalidade dele. Então, por exemplo, não sei quantas pessoas estão trabalhando no meu imóvel. O que eles estão te entregando? Aí a pessoa trava. Ele fez anúncio. Eu falei, não, então ele só cadastrou. Isso aqui é uma partinha do trabalho. Ele só pegou suas fotos e ele cadastrou. Ele tá trazendo cliente. Bacana. Por que não gerou proposta? Não sei. Então, qual é? Não, mas qual é? Pode ser o preço, sim, mas qual é a resposta desses 3, 4 clientes que já vieram na sua casa? Com 2 clientes, você já tem que ter uma estratégia para o próximo cliente que vai te atender. Então, o que está sendo feito? Não sei. Então, vamos lá. Então, eles não estão trabalhando. Eles estão cadastrando seu imóvel. E está tudo bem. Se você quer sentir mercado, você pode fazer isso. Outro termo. Porque meu vizinho está vendendo a quanto? Ele está anunciando. Anunciando a tanto. Faz quanto tempo? Faz 1 ano. Você quer vender seu imóvel daqui a 1 ano? Não. Então, você não
Não é essa a estratégia. Né? Se você quiser ter o mesmo resultado do seu vizinho, então você vai por esse preço que ele está anunciando. Vai ser os dois anunciando por um ano a mesma coisa. Você já começou a trabalhar com uma casa que estava no mercado há muito tempo, um ano e pouco à venda, essa casa com todo mundo, e você pegou a exclusividade e você teve sucesso com isso? Já foi, inclusive foi uma que nós fizemos parceria. Também. Essa casa já estava 10 meses no mercado. Então, assim, que eu vejo muito? A casa que foi a primeira que os clientes foram visitar, ela estava 2 anos no mercado. Então, a maioria das vezes a gente trata de valor. Então, a expectativa que o vendedor tá é diferente do que o mercado está pagando. Mas muitas vezes, quer ver um ajuste muito bobo que nós fizemos numa casa que estava 10 meses no mercado e nós não ajustamos o preço da casa. A casa estava no preço, mas ela não vendia. Uma casa de construtor. Eu já tive alguns clientes construtores assim, então alguns já têm essa visão do que é exclusividade. Eles estavam há 10 meses no mercado e eu tinha acabado de vender uma casa de um amigo deles. E aí esse amigo falou, vocês precisam de alguém. Eu trabalho muito em indicação, muito. Então a maioria dos meus clientes que vende, vendedores, eles já vêm com alguém que teve experiência e falou, olha, então hoje eu já não tenho mais tanta dificuldade em converter essas casas, né, esses clientes. E aí eles vieram e falaram, realmente eu preciso entender o que está acontecendo. A nossa primeira reunião, eu conheci a casa já, né, estava aberta lá no condomínio. Falei, por que você acha? Mara, minha casa não vende porque não tem 3 suítes. E eu falava, sabe quando na cabecinha da gente, né? Não é isso. Porque o preço da casa tá bom. A casa, sabe o básico bem feito? Era o básico bem feito. E ele tá competindo com outras casas que igual não tem 3 suítes. Que são 3 quartos e uma suíte. Falei, eu não acredito que seja isso, mas vamos tentar. Não, beleza, ajustamos assim. Para não falar que nós não ajustamos, o valor foi 20 mil. Foi 2% do valor do imóvel. Aí, começamos o trabalho. E em 2 semanas nós tivemos uma visita. A casa, ela fica numa altura do condomínio que ela pega a pista. Então uma casa de construtora, ela estava vazia. Então o barulho da pista entrava muito forte na casa. E é normal, né? Nós chegamos, abrimos toda a casa e tal. E a porta da frente da casa ficava voltada para a pista, uma porta alta, né? E então o que a gente começou a perceber? Logo na entrada, a casa faz barulho. Mas porque ela tá vazia. Nada que abafe o som. Não tem um tapete, não tá cortina, não tem nada, né? E aí... Mas assim, eu me incomodei com aquilo, mas até então, o cliente fez a visita, não falou nada sobre os 3 quartos. Na hora de preencher, ele falou a proximidade da pista. E eu falei, mas ele não tá vendo a pista daqui. A questão não é visual, a questão é que ele tá ouvindo a pista. Na segunda visita, eu falei pro meu parceiro, falei, olha, a hora que a gente entrar, você fecha a porta. O fundo da casa fica todo aberto, que é o comum, né? Você abre a porta do teu quintal, não a porta da frente. E aí a gente faz a visita. Fizemos a visita, os clientes gostaram. Na hora de preencher o nosso relatório de avaliação, a outra corretora que estava com ele abriu a porta da casa. Aí fez aquele bafo, assim, de som de caminhão, que parecia que o caminhão estava atravessando a sala. Aí todo mundo fez assim para a porta. Eu falei, Aí veio, barulho externo. Eu falei, é isso, essa casa não está vendendo por conta do barulho. Depois de 1 semana nós tivemos outra visita, aí eu falei pro meu parceiro, você vai pregar aí, você vai plantar aí na porta, você não sai da frente da porta. A gente vai entrar, tudo aberto lá pro fundo, você fica aí na porta. Mas dito e feito, o cliente fez a compra da casa, que não negociou quase nada do valor. E aí eu voltei para os proprietários, em 1 mês a gente estava com uma proposta de uma compra à vista, numa casa que estava 10 meses, pura e simplesmente que a gente fechou a porta. Era só fechar a porta, era só... E aí, depois de um tempo que ele estava morando lá, eu fui lá visitá-lo e tudo mais, levar documentação, e eu perguntei pra ele, falei, você se incomoda com o barulho que vem da pista? Ele falou, nem escuto. A porta da minha casa virada pra rua fica fechada. Então, você já tem cortina, tem tapete, tem móvel, tem sofá, tem tudo mais. Você não escuta o barulho. Tem a vida da casa também, né? Porque quando você tá lá, você tá... o barulho da geladeira, o ar-condicionado. E assim, todo detalhe é importante, né? Um negócio puta. E você só vai perceber esse tipo de coisa porque você que acompanha as visitas, você tá sempre lá. Agora, se você vai uma vez e não volta nunca mais naquela casa, o que dificilmente você vai perceber. Porque a gente mostra a casa uma vez e não... Às vezes tem casa que você só vai uma vez e você não volta lá.
Agora, se você vai sempre, você vai 1, 2, 3 vezes na semana, você consegue identificar qual seria o problema, como foi o caso, né? Você consegue identificar esse padrão. E aí, quando nós voltamos para eles, nossa, mas o que vocês fizeram, né? Porque a cada um mês a gente tem uma reunião Fechei assim. a porta. E eu falei, gente, foi fechar a porta. Uma estratégia de marketing fantástica. Gastando milhões. Então, você vê que não precisa nada muito mais mirabolante, como é só conhecer o imóvel, você ter a segurança de trabalhar, porque se você tem uma carteira de 800 mil imóveis, você não consegue se atentar a esses detalhes, né? Tanto é que nós temos limite para esses imóveis, justamente para isso. Então, 100% das visitas, por isso que eu gosto de trabalhar muito com parceria, porque eu tô fazendo uma visita, a minha parceira tá fazendo outra visita na outra casa, eu tenho outra parceira que tá atendendo outro ponto, então a parceria, ela nos permite multiplicar, é literalmente o dividir para multiplicar, né? Então, quem não gosta de trabalhar em parceria é limitado. Sim. Porque você só é um. Com certeza. Seu dia tem a mesma quantidade de dias que eu, como que eu consigo fazer 3 visitas ao mesmo tempo? Porque eu faço parceria, não tem outro segredo. E esse é um dos pontos que a gente fala bastante de exclusividade, que o mercado hoje ainda não absorveu muito isso. A gente tem bons parceiros aqui, né, Jó? A gente fala que a gente tem bons parceiros aqui dentro da imobiliária. A gente... São extensões, a gente brinca, a extensão da máxima. A gente brinca, assim, que tem alguns corretores que... Quantas vezes eu tenho imóvel? Tenho. Pode marcar visita? Marca a visita por dia que você quer. Eu não pergunto com você. Você se vira lá. Você vai mostrar a casa depois, se der certo. Então, já é essa confiança, né, que é legal. E é vice-versa, né? Você pode ter certeza que se você não puder mostrar... Outro dia um corretor amigo me ligou e falou, cara, você tá em Itu? Tô. Dá pra você atender um cliente pra mim? Eu não tô em Itu. Pô, ele tem a imobiliária dele, ele tem os corretores que trabalham pra ele, ele pediu pra mim atender. Pô, lógico que eu vou. Pelo amor de Deus. Essa confiança, isso não tem preço. E com a Remax, eu sinto que assim, é claro que é maravilhoso, nós temos a parceria com os corretores autônomos, com as outras imobiliárias da cidade, mas a Remax, isso expande para o mundo. Com certeza. Então, nós atendemos tanto o cliente comprador quanto o vendedor, que vem de toda parte do Brasil, né? Principalmente Brasil, mas eu já atendi clientes da Europa, eu já indiquei uma cliente em Portugal que está fazendo a compra de uma casa lá. Qual é a chance de a gente aqui fazer uma venda em Portugal? Isso não existe, né? Eu sempre falo, a gente trabalhou na Remax aqui em Itu, mas tivemos uma experiência não tão boa, não com a Remax, mas com as pessoas que geriam o negócio, né? Foi aí que nós decidimos montar a nossa imobiliária. Mas o modelo de trabalho da Remax é maravilhoso, não tem E essa questão dos processos, né? Isso é muito... Eu venho do mundo corporativo, então pra mim, quando você, né, vou trabalhar por conta, você é autônoma, tal, trabalhar, que a gente, o curso da vida foi outro, mas se eu decidisse trabalhar sozinha, como que você padroniza isso? Como você se planeja para isso? Né? Então você ter o passo a passo, os procedimentos, você ter essa metodologia faz toda a diferença. Isso é para quem, eu acho que quando você pega um modelo desses, a chance de sucesso é muito grande, né, na profissão. Porque é um modelo que já é validado, né? Então esse modelo de exclusividade já vem sendo validado há 50 anos. Então é muito mais fácil você fazer um trabalho que já está direcionado do que você começar do zero. Eu sou uma pessoa que eu tento ser disciplinada. Sim. Eu preciso ser disciplinada, né? Todo mundo. Mas se eu trabalhasse autônoma, eu tava correndo atrás do rabo o dia todo. Eu ia ficar o dia inteiro perdida, porque assim, você tem muita coisa para você fazer. Aí você tem que lidar com o portal, você tem que lidar com atendimento, você tem que lidar com o jurídico, você tem que lidar com o marketing, você tem que lidar com... Então, isso me travaria com toda certeza. Então, tem muitas das coisas do meu dia a dia, olha lá, você é do jurídico, você que cuida, você é do marketing, você que cuida, parte de sistema é isso. E é importante porque é uma profissão que te dá muita flexibilidade, né? A gente pode
a gente trabalha num sábado, num domingo, no feriado, como a gente, né, provavelmente nós aqui atendemos na quinta, né, no feriado agora, na sexta, enfim. E de repente, numa terça-feira, a gente se dá o luxo de dar uma volta no shopping, de tirar um dia com os filhos para passear ou viajar durante a semana, que no comecinho da semana, que normalmente é um dia mais tranquilo para visita. E se você não tem uma disciplina, se você não tem, você pode se perder, né? Porque são muitos, é flexível, te dá uma liberdade, mas é uma liberdade perigosa, né? Que se você não tomar cuidado, você não vai deixar de atender, vai deixar de seguir com as coisas que você precisa, né? Essa questão do feriado todo mundo fala, né? Ah, eu vou emendar feriados. Sexta-feira à tarde eu tirei um dia pra mim, na emenda do feriado. Mas eu trabalhei no feriado, trabalhei no sábado e trabalhei no domingo. Sim. Então, assim, ele é flexível com base na agenda do cliente, né? É o cliente que é às 8 da manhã, no feriado, 8 horas da manhã a gente vai. Firme e sorrindo. Forte. E principalmente quando você tem uma gestão do imóvel. Sim, principalmente. Aí a sua responsabilidade é maior ainda. Então, né? assim, eu não tenho... É um compromisso com o proprietário, né? Não tenho. Já passei o domingo, a tarde do domingo inteiro na mesa de almoço com a cliente compradora de um imóvel que está em gestão e a gente vai ficar aqui até casar as coisas. E aí ela tá falando, nossa, mas você ficou... Eu fiquei porque eu me comprometi com isso. E ficaria de novo, né? Esse não é o problema. Sim, a gestão, o contrato de representação, ele é realmente um compromisso. Então, eu me comprometo a fazer todo aquele trabalho que eu apresentei para o vendedor. O compromisso daquele vendedor comigo é a representação da parte dele. Então, o que mais essa representação ela nos permite? Previsibilidade. Exatamente. Então, eu acho que esse é um dos pontos primordiais. É óbvio que nenhuma venda é garantida e eu sempre falo isso para o vendedor. A única coisa que eu posso garantir é o que depende de mim, que são aquela gama de serviços que eu te apresentei. Mas a venda, eu dependo de uma pessoa que venha comprar. Então, o que eu vou fazer para encontrar essa pessoa, eu vou fazer, eu me comprometo. Mas você tem uma previsão do quanto você pode gastar, do quanto você pode ganhar, né? Então, eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho 10 imóveis na minha carteira. Eu já tenho uma previsão de que pelo menos metade dessa comissão, ela é garantida no caso da venda. Então eu já consigo ter uma segurança. Por isso que a gente falava, trabalhar com 10 imóveis. Ah, mas e aí? Calma. Esses 10 imóveis são sua segurança. Você não está competindo esses 10 imóveis com outras 30 mil pessoas no mercado. Não, e outra, o cara tem 200, 300, 400 imóveis em carteira e fez 2 vendas no ano. Que legal. Conversão é muito. Exatamente. Pra gente não se alongar muito, eu vou te fazer uma pergunta. Como você vê o mercado imobiliário nesse momento de crise que a gente tem aí, né? E o que você poderia falar de dicas para corretores, para pessoas que pensam em entrar nesse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho maravilhoso? Você diz no momento de crise com o Selic a 15%? Tudo isso, né? Essa insegurança que a gente tem. Sem estresse quando você manda uma ficha para financiamento. Eu acho assim que esses momentos de crise, nós na Remax nós falamos que a Remax ela vende muito em momento de crise. Por quê? Porque nós já estamos com o vendedor preparado para aquele valor que ele vai receber. Geralmente, se você for olhar os anúncios, nós já estamos trabalhando com um valor de anúncio de 10% a 15% abaixo do que o mercado trabalha. Porque a gente já foca no mais próximo para vender o imóvel. Então, quando dá esses momentos de crise, muitas vezes o comprador ele não vai atrás de um imóvel que ele vai negociar muito. Ele vai atrás do imóvel que está bem precificado. E é aí que os imóveis que estão na nossa gestão, eles acabam brilhando mais. Porque a gente tem uma competição de valor muito grande. E outras portas se abrem no momento de crise, como, por exemplo, o consórcio. O consórcio, hoje, ele está sendo muito buscado como uma solução, uma alternativa para quem vai financiar. Quem está se organizando, né? Quem está se organizando.
O quanto que impacta para o nicho que eu trabalho essa Selic, eu vou te falar que não muito. Porque os imóveis que eu trabalho geralmente não são imóveis de entrada, não são o primeiro imóvel. Então, geralmente as pessoas vêm... Já tem um patrimônio. Ou fez uma venda e está adquirindo esse imóvel. Então, por incrível que pareça, eu não trabalho tanto com financiamento. Tem um fôlego maior, né? Sente menos do que os... Apartamentos, Sim. né? Imóveis menores que a pessoa vai depender de um financiamento de 80%, aí vai pesar bastante, né? Vai comprometer bastante a renda. Então, esse nicho realmente é um nicho que ele vai dar uma segurada e a gente tem certeza disso. Quem vai vender? Quem está com valor adequado no mercado. Isso é fato. E esse é um dos pré-requisitos para a gente trabalhar um imóvel, né? Não dá para eu ter uma gestão de um imóvel que está acima do que o mercado está pagando, porque não faz sentido. Não faz sentido você trabalhar uma caneta Bic com preço de uma Montblanc, você não vai vender. Sim. Trazer assim para o mínimo, para ficar mais fácil de entender. Você não vai vender, então... Tem que alinhar a expectativa, né? Senão frustra todo mundo, porque... Né, a ideia, como a gente falou no começo, a gente tem uma ideia do que eu gostaria de receber, mas é aquilo que o mercado está disposto a pagar. Não adianta, a conta não fecha de outra forma, né? Não tem como. E uma dica que eu posso falar para quem vai começar, primeiro, saiba quais são os seus valores, o que é inegociável para você. E trabalhe com pessoas que têm o mesmo valor. Então, eu acho que isso é principal. Perfeito. Se você vai trabalhar com exclusividade, se você vai trabalhar com lançamento, se você vai trabalhar com comercial, locação, o que você for fazer. Não trabalhe sozinho, não entre nesse mercado sozinho, porque é um mercado arriscado, no sentido de judicialmente. Existem muitas questões que nós, como corretores, nós respondemos judicialmente por essas questões, então não é brincadeira, não é só abrir a porta. Esteja numa equipe, mas entenda que essa equipe ela precisa servir você com ferramentas, com conhecimento, não com leads. Eu acho que o maior erro do corretor hoje é entrar numa imobiliária esperando que aquela imobiliária te sirva de leads. Não é isso. Ela tem que te servir de estrutura, de suporte e de conhecimento. Porque se um dia você quiser partir para uma aventura sozinho, ser corretor autônomo, você não vai depender de ninguém. Você precisa ser seu gerador de lead. Então isso dentro ou fora de imobiliário você já tem que ser. Mas para mim a questão dos valores. A pessoa que for entrar para trabalhar com exclusividade, entenda a fundo o que é exclusividade. Porque realmente eu vejo muitas pessoas falando, peguei a exclusividade do imóvel. Aí você fala, legal. Cadê as fotos do imóvel? Não tem foto fachada da casa. Não, e foto, se você tem exclusividade, isso quer dizer foto que você feita tem muitas segurança. vezes por você mesmo, né? Então não gera credibilidade, não gera tudo que a exclusividade te traz de benefício, né? Então, eu quero trabalhar com exclusividade? Beleza. Chama alguém para tomar café que trabalha com isso já há mais tempo. Entenda o que é exclusividade. Eu acho maravilhoso. Eu vejo isso como tendência, eu vejo realmente cada vez mais as pessoas, principalmente quando identificam uma joia no mercado, vai atrás da exclusividade, mas saiba trabalhar a exclusividade. Não adianta você pegar um contrato assinado, eu peguei um contrato de um mês. O que você faz com um mês? Você começou a trabalhar, a pessoa fala, não te deu resultado, não vou continuar trabalhando com você. Não adianta nada. Mais frustração. Então assim... Exatamente, mais frustração. Eu tinha... Porque você gera, daí você joga a sua expectativa lá na frente, lá em cima, como se a exclusividade também fosse um milagre. E não é um trabalho, né? E o trabalho nem sempre nem sempre não, na maioria das vezes não é tão imediatista. Não. A gente falar, né, vendemos antes de anunciar. São situações, dentre o todo, um ou outro. O mais comum é aquele trabalho da formiguinha mesmo, de vai lá, anuncia, faz visitas e vai identificando as oportunidades, o que dá para melhorar, né, como a questão da porta lá, tão simples. Mas nem sempre é um toque de caixa que você vai, um milagre para venda, né? Nem sempre. Bom, pessoal, agradeço, Mayara, pela sua disponibilidade. Nos siga nas redes sociais,
Faça a inscrição no nosso canal do YouTube e a gente vai deixar o Instagram da Remax Viva e da Mayara aqui na descrição do vídeo para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.